A Bíblia nos diz em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 7, algo muito interessante para nós falarmos aqui hoje. Aqui a gente vai entender um comando de Deus sobre a vida de Josué em um momento um pouco que difícil. Se você parar a sua atenção e ler esses versículos, você vai entender coisas muito importantes a respeito do propósito. E eu gostaria de ler esse versículo com você no dia de hoje. Gostaria que você abrisse a Bíblia de você e lesse comigo o livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 7, que nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E a Bíblia continua dizendo no versículo 3: Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E Deus continua dizendo aqui, olha só que interessante: desde o deserto do Líbano até a grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de Eteu até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha que rico isso! Se você perceber aqui, você vai ver que a Bíblia está nos dizendo que Deus apareceu para Josué em um momento oportuno na vida dele. Era um momento de muita oportunidade, porque o que Deus faz aqui é chamar Josué e falar para Josué assim: Josué, olha só, Moisés está morto. Só que você será agora o líder desse povo, e aqui nós entendemos que Deus ele sempre escolhe alguém para liderar um povo. Eu sei que pouquíssimas pessoas no mundo têm o chamado assim, de liderança, de estar na frente, de chamar a atenção, de buscar ali a responsabilidade para si. Mas Deus, ele sempre escolhe na humanidade alguém com esse instinto de liderança, ou na verdade Deus capacita essa pessoa com o instinto de liderança para liderar um povo. E aqui Deus estava chamando Josué para isso, só que era um momento um pouco que difícil, porque Moisés tinha morrido. Moisés estava morto. Moisés ali tinha morrido e o povo estava prestes então a entrar em Canaã. Olha que rico. O primeiro ponto que eu tiro aqui de exemplo para a gente aqui dos povos da terra é que o chamado de Deus ele não está literalmente ligado à condição atual que nós vivemos. Olha que rico. Josué estava aqui em um momento um pouco que difícil, um momento triste. Imagina só você perder o seu líder. Era isso que Josué vivia nesse momento. Josué tinha acabado de receber uma notícia do que o líder dele estava morto. Mas naquele mesmo momento, Deus então dá para Josué um chamado, e um chamado muito específico para que ele fosse então o próximo líder. Então o primeiro ponto aqui é que Deus ele não está ligado muito à condição atual, se o mundo está bagunçado, se as coisas estão um pouquinho fora. Deus não está muito importando com isso no sentido de enviar alguém às nações. Enviar alguém, dar um propósito para essa pessoa. Então, naquele momento, mesmo em um dos momentos talvez difíceis ali, talvez o mais difícil para aquele povo todo de Israel, Deus então escolhe um menino e fala com esse menino que ele seria então o próximo líder desse povo. Isso é muito rico. Só que no mesmo momento que Deus fala para ele assim: Josué, olha só, você vai liberar esse povo, Deus também fala para Josué assim: Josué, eu tenho tempo para isso e esse tempo é o agora. Deus, ele está no tempo do agora. Quando Deus chama a gente, Deus chama para agora. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me pedia as coisas, eu falava, pai, depois. Meu pai falava assim: não, Lázaro, não, é agora.
Deus é a mesma coisa. Deus ele não aparece para Josué para falar para Josué assim, Josué, olha só, eu tenho um propósito para que você liberte esse povo, mas é daqui 200 anos. É daqui 30 anos. Não, Deus fala com Josué assim, Josué, eu tenho um propósito para você e esse propósito começa agora. Então, aqui nós entendemos que quando Deus ele apresenta o propósito para Josué, ele também estipula o tempo que era o tempo agora. O tempo agora. E Deus então fala para Josué coisas importantes demais a respeito do propósito ao qual Deus tinha para ele. Deus então fala com Josué que ele estaria com Josué. O que Deus fala assim é o seguinte, Josué, olha só, eu tenho uma missão na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida. E eu sei que esse propósito não é um propósito que seja fácil, mas eu estarei com você, meu irmão. Quando Deus fala isso para Josué, Deus estava dando para Josué ali motivo para ele fazer o impossível. Porque se você recebe do próprio Deus que ele estaria com você, e ele está com você, ele estará com você todos os dias, te ajudando a cumprir com o propósito que ele mesmo te deu, qual é o motivo que você tem de não seguir esse propósito e não continuar em direção a Deus e seguir aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu não sei você, mas eu penso assim, quando nós recebemos de Deus um encargo, uma responsabilidade, Deus fala assim, olha só, eu tenho um trabalho na sua vida, eu tenho algo para você fazer para mim e eu estarei com você. Meu irmão, isso aí dá vontade de você querer fazer o impossível todos os momentos. Porque o próprio Deus está com você. Quando o próprio Deus está com você, você pode acreditar que o impossível se torna uma realidade na sua vida, porque o próprio Deus estará com você. Isso é muito bom, isso é muito rico. O que Deus estava falando para Josué era o seguinte coisa. Josué, Moisés morreu, você será o próximo líder, você vai libertar esse povo, vai tirar esse povo, vai entrar com esse povo numa terra, e aqui Deus dá toda a medida da terra de Israel, Deus dá todas as especificações necessárias para Josué entender que Deus estava enviando ele para Israel. Deus ele é sempre assim, Deus envia, ele dá assim uma responsabilidade, ele te manda para algum lugar, mas ele te deixa muito claro com você para onde você vai, o que você vai fazer lá, o que você pode fazer, qual é o lugar que você tem que ir. Isso aqui nós vemos claramente aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Só que Deus fala para Josué algo assim que eu acho maravilhoso nesse chamado de Josué, é que ele estaria com Josué. Ele estaria com Josué e faria com que Josué vencesse as batalhas. Ele estaria com Josué e ajudaria Josué a liderar aquele povo. Muitas pessoas, elas param num processo do chamado, no momento que elas começam a achar que Deus envia, mas Deus não vai com a gente. Eu quero te dizer que o que Deus está falando aqui é que, Josué, olha só, eu tenho um trabalho na sua vida, e é um trabalho que talvez não seja tão fácil, mas eu quero te dizer, Josué, eu quero te dizer que eu vou com você, eu vou te ajudar, eu vou na frente, eu estarei contigo. A promessa de Jesus também foi essa no Novo Testamento, quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele também disse, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível porque Deus ele é muito específico quando ele diz que quando ele envia alguém, ele ajuda essa pessoa, ele capacita, ele dá tudo que essa pessoa precisa e ele também está com essa pessoa ajudando ele nos mínimos detalhes. Era isso que Deus estava falando para Josué. Então, meu irmão e minha irmã, olha só, a primeira coisa que a gente precisa quebrar na nossa vida é a seguinte objeção. Se Deus realmente está me chamando, se eu for, eu estarei sozinho? A palavra de Deus já diz que, na verdade, não. Deus estará com você. Deus esteve com Josué. Deus esteve com todos os homens que ele chamou. Ele capacitou, ele enviou e ele esteve com essa pessoa. E na Bíblia, ninguém que tinha um propósito de Deus específico, estava caminhando em direção ao propósito, cumprindo com aquilo que Deus tinha para ele, ninguém foi fracassado no seu propósito. Ninguém.
O que Deus estava falando para Josué, Josué, eu estarei com você. Meu irmão, olha que rico isso. É tão fascinantemente claro e tão fascinantemente objetivo que nos deixa felizes e confortáveis em cumprir com o propósito ao qual Deus tem para a nossa vida. E eu te digo, Deus tem um propósito na sua vida. Siga esse propósito, porque o próprio Deus diz, eu estarei com você. Isso é muito rico. As pessoas deixam de experimentar as melhores coisas do mundo porque tem a tendência de acreditar que Deus envia, mas Deus não vai junto. Deus vai na frente. Deus, ele abre todos os caminhos. Deus, ele faz aquilo acontecer, o impossível acontecer, porque é dele a obra. O que Deus estava falando para Josué, Josué, presta atenção em algo. Eu estou te enviando, mas a obra é minha. Eu estou te levantando como líder, mas essa obra pertence a mim e eu lutarei essa obra com você. Isso é muito rico. Só que existe um ponto muito importante que nós precisamos aqui decorrer nos dias de hoje. Nós precisamos falar aqui hoje um pouquinho desse ponto, na verdade, 2 pontos importantes que estavam sobre a vida de Josué, a responsabilidade. Esses 2 pontos são quando Deus fala para Josué, Josué, você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. Existem coisas que Deus faz, meu irmão, mas a coragem, ela é nossa. Jesus, ele estava andando sobre as águas. Os discípulos viram Jesus e ficaram assustados e pensaram, poxa, é um fantasma. E Jesus, então, olhando aquela situação, Pedro pergunta se é tu mesmo, deixa eu ir até ti. Jesus, vem cá, sai do barco. Eu acho incrível isso. Porque existiu, naquele momento ali, um chamado de Jesus para Pedro ir em direção a Jesus. Mas também naquele momento, se Pedro não tivesse a coragem, se Pedro não tivesse a coragem de pôr o pé para fora do barco, as coisas não aconteceriam na vida dele, e ele voltaria para a casa dele ali, sem ter nenhuma experiência profunda com Jesus, da forma que ele teve quando ele saiu do barco. Então Pedro teve a coragem de sair. As pessoas julgam Pedro dele ter afundado, mas nós acreditamos que, eu acredito que o que Pedro fez foi algo lindo demais, porque ele teve a coragem de sair a andar, pelo menos um pouco, sobre as águas. Então aqui nós entendemos que o que Deus está falando para Josué é assim, Josué, olha só, eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho uma obra grande na sua vida, Josué, mas eu preciso de você. Eu vou contigo. Eu irei com você. Eu estou te dando a capacidade de fazer o impossível se você quiser. Mas existe algo aqui que vai depender de você. É a sua coragem e você ser forte. Seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. Porque a obra que eu tenho na sua vida é grande. E hoje eu quero dizer para você, seja forte, meu irmão. Seja corajoso, minha irmã. Porque a obra que Deus tem na sua vida é grande. E se você seguir o propósito ao qual Deus tem para você, Ele vai contigo. Mas seja forte, seja corajosa. Passe por isso. Deus te deu a força. Deus não vai te dar uma batalha maior que você não possa aguentar. E se a batalha for maior, Ele estará lutando a teu favor. Você entendeu isso? Como é rico? Quando você entender isso, as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Coloque Deus junto com você nas suas decisões, nas suas batalhas. Porque mesmo que se a batalha for impossível, nós acreditamos no Deus de que tudo é possível. Por isso as pessoas falam, tudo é possível para aquele que crê. Realmente, porque a gente crê num Deus que faz as coisas possíveis, o dono de todas as coisas, o criador do universo, o centro, a majestade. Nós acreditamos nesse Deus que faz todas as coisas se tornarem possíveis para cumprir com o propósito dele na nossa vida. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.